Como eu costumo começar sempre, é bom estar contigo, é bom partilhar a palavra de Deus contigo. E eu convido-te a que partilhes também com os teus amigos a palavra de Deus e como? Partilhando os nossos canais de YouTube ou a nossa página no Facebook, ou então apertando lá no sininho, subscrevendo a página, porque assim vais aumentar a possibilidade de outras pessoas verem também. Partilha com os teus amigos, porque este assunto é muito interessante. No cadinho, ou seja, no sofrimento com Jesus. O que é que isto tem para cada um de nós? Chegamos à nossa lição número 10, que nos fala sobre mansidão. A semana passada nós vimos como uma atitude de gratidão e louvor pode ajudar em meio a circunstâncias difíceis. Esta semana nós iremos ver como podemos ultrapassar dificuldades, nomeadamente no que toca a relações pessoais e interpessoais, com uma atitude de paciência e sem ressentimentos. Uma das qualidades cristãs enaltecidas por Jesus na sua receita para a felicidade, se assim lhe quisermos chamar, às bem-aventuranças que vem no capítulo 5 de Mateus, foi a humildade ou a mansidão. Tal como diz o texto base da nossa lição, no capítulo 5 e no verso 5 de Mateus, onde ele diz: felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Dependendo das traduções da Bíblia, a expressão original tanto aparece traduzida como mansidão ou como humildade. A versão que uso é uma versão com uma tradução mais recente dos textos originais para português, chama-se Bíblia para Todos, usa a expressão humilde ou humildade. A definição mais comum para esta humildade ou mansidão é a capacidade de suportar injúrias com paciência e sem ressentimento. Esta é uma atitude completamente contracorrente numa sociedade onde se enaltece a capacidade da resposta rápida, a resposta pronta, a resposta na ponta da língua. E quanto mais forte ou violenta for a resposta, melhor a pessoa é vista perante os outros. No entanto, o inverso disto, a mansidão, a humildade, é uma das respostas mais poderosas e desarmantes que pode ser dada por qualquer seguidor do exemplo de Jesus. É ainda um testemunho poderoso perante outras pessoas, especialmente aquelas que sofrem ou que passam por situações semelhantes às nossas. Não é só Jesus que enaltece esta qualidade. O próprio Deus enaltece esta qualidade. Vê o que diz o Salmo 25, nos versos 8 e 9. O Senhor é bom e justo, por isso corrige os pecadores e guia os humildes, ou seja, os mansos, pelo caminho, mostrando-lhe a sua vontade. Na Bíblia encontramos aquilo que podemos chamar de mansidão natural, exemplos naturais. Mansidão desenvolvida através de anos e anos de uma relação com Deus, tal como aconteceu com Moisés, com José ou Noemi. Por outro lado, encontramos também exemplos que podemos chamar de forçados, ou seja, Deus ordena determinados comportamentos para exemplo, para dar lições, quer aos israelitas, como para a humanidade em geral, a quem chega a Bíblia. Um desses exemplos é Ezequiel, que recebe da parte de Deus informação da morte da sua esposa e do comportamento que ele deve ter perante essa situação. Vê o que dizem os versos 17 e 24 do capítulo 24 de Ezequiel. Não deixes que ninguém ouça o teu soluçar. Não saias de cabeça descoberta, nem descalço em sinal de luto. Não cubras o teu rosto, nem comas a comida dos que estão de luto. Depois, no verso 24, Ezequiel será então um sinal para vós, onde fazer o que ele fez. E quando isso acontecer, saberão que eu sou o Senhor Deus. O que o Senhor estava a procurar dizer através de Ezequiel era que não vale a pena a pessoa revoltar-se contra o infortúnio. Ele é uma consequência do pecado. Não vale a pena chorar e lamentar-se. Isso não traz a perda de volta. Deve levar-se a vida para a frente, pois o Senhor tem coisas muito melhores para cada ser humano. Melhores do que as perdas que acabam por sofrer. Um dos maiores exemplos de mansidão, para além do próprio Jesus, é claro, um dos maiores exemplos que encontramos na Bíblia é Moisés. E a descrição que é feita dele em Números, no capítulo 12 e no verso 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito humilde, ou seja, muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Por que é que este homem, que chegou a matar um egípcio, que maltratava um israelita, é considerado um exemplo supremo de mansidão? Se calhar perguntas tu. Quando Moisés
é chamado por Deus para tirar os israelitas do Egito, ele é chamado para tirar do cativeiro 2 a 3 milhões de pessoas. A mesma população que países como a Moldávia ou a Lituânia têm, ou de cidades como Paris ou Roma, ou 5 a 6 vezes a população de Lisboa, que é a maior cidade portuguesa. 2 a 3 milhões de pessoas escravizadas ao longo de 300 anos, gerações nascidas e criadas em escravidão. E ao longo de 40 anos, nas situações mais difíceis, como revolta dos próprios irmãos, reclamações sistemáticas do povo, umas vezes porque achavam que não teriam alimento, outras não teriam água, outra porque queriam um determinado tipo de alimento, outras substituindo Deus por um bezerro de ouro. E ao longo de todos esses anos, Moisés colocou o povo que conduzia à frente de si próprio. Um exemplo para a maioria dos dirigentes políticos atuais, não achas? A sua mansidão chega ao ponto de ele dizer a Deus que o destrua a ele, ao invés do povo transgressor. Conforme Êxodo, no capítulo 32 e no verso 32, onde diz: rogo-te, no entanto, que lhes perdoes, ou então apaga o meu nome do livro que escrevestes. O segredo de Moisés estava na sua relação com Deus, com quem falava, com quem argumentava, com quem intercedia a favor do povo, a quem implorava. Esta é a verdadeira função da graça. Como diz o autor da lição, a graça é necessária quando as pessoas menos a merecem. Na sua mansidão, na sua abnegação, Moisés procurou graça em favor daqueles que não a mereciam. Que exemplo para cada cristão! Um dos momentos de maior mansidão de Moisés é, como dissemos, quando intercede pelos seus irmãos Arão e Míriam, que numa atitude de ciúme se revoltam contra a sua liderança. Na sequência disso, Míriam fica leprosa e Moisés intercede a seu favor para que ela seja curada. A mansidão revela-se de maneira como nós olhamos e agimos para os nossos inimigos. É fácil lidar com quem nos trata bem, mas lidar com quem nos fere, nos maltrata, nos prejudica, fere ou mata os que nos são queridos, isso é outra conversa, não é? A tendência natural do ser humano é a vingança, olho por olho. Mas o novo mandamento de Jesus é completamente diferente. Vê aquilo que ele diz no capítulo 5 e no verso 44. Mas digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Isto não quer dizer que não devamos fazer justiça ou não devamos utilizar a justiça para responsabilizar quem fez o mal. Quer dizer que, apesar disso, nós devemos ter para com essas pessoas ações que mostram interesse e consideração. Um exemplo disso será, por exemplo, visitar na prisão alguém que matou um familiar nosso, minimizando a sua solidão e ajudando na sua reinserção na sociedade. Jesus conclui o capítulo 5 pedindo algo que parece quase impossível para nós na sociedade em que vivemos, mas que é possível através de uma relação sistemática com Deus. Vê o que diz o versículo 48 do capítulo 5 de Mateus. Portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, Ele próprio, deu esse exemplo de perfeição, esse exemplo de mansidão. Ele viveu o que pregou e pôde dizer o que relata Mateus no capítulo 11 e no verso 29 do seu Evangelho. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. É por isso que Pedro, que acompanhou o seu ministério até ao fim, escreveu sobre ele o que está relatado na sua primeira carta, no capítulo 2 e nos versos 21 e 23. Diz: é para isso que Deus vos chamou, pois o próprio Cristo sofreu por nossa causa e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. Quando o insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. Pedro, provavelmente, naquela noite, lá no quintal do sumo sacerdote, ouviu o vociferar do sumo sacerdote, dos outros sacerdotes, dos fariseus, mas não ouviu aquela voz que ele conhecia tão bem. O silêncio de Jesus perante as acusações falsas foi a resposta mais eloquente que ele pôde dar. Foi o maior testemunho da sua mansidão. A mansidão semelhante à de Jesus é parte do fruto do Espírito. É Deus a dar-nos poder para vencermos os cadinhos, as dificuldades deste mundo. É através do procurar conhecer a vida de Jesus,
ler e meditar sobre ela, pedir a Deus que nos transforme para sermos semelhantes a Ele, que aos poucos alcançamos essa mansidão. Tem de haver uma busca sincera e profunda e Deus não ficará indiferente a ela. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 31, diz assim: a mais elevada evidência da nobreza de um cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, sob injúria ou crueldade, não mantém o espírito calmo e confiante, rouba a Deus o direito de revelar a sua própria perfeição de caráter através dele. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o sinal da sua ligação com as cortes do alto. Que o Senhor nos ajude a alcançar este fruto do Espírito, esta mansidão, este segredo para a felicidade. Pai Santo que estás nos céus, Pai Santo que queres o melhor para cada um de nós, Pai Santo que queres ajudar-me e queres ajudar esta amiga, este amigo que ouve, que vê, que, Senhor, nós possamos ter uma mansidão semelhante à do nosso Senhor Jesus. Que possamos, nas situações mais difíceis, ir buscar a força em Ti, não para ter uma resposta pronta, mas ter para, quem sabe, uma resposta mais branda ou então o nosso silêncio. Abençoa-nos, te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A nossa lição da semana que vem tem como título Espera no Cadinho. Como uma atitude de espera, uma atitude de paciência, nos pode ajudar a enfrentar as lutas, as dificuldades do dia a dia. Quem sabe até as perseguições. Para a semana aqui nos encontramos para estudar um pouco mais. Um abraço e até lá.